A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais. Sorrir faz bem pra vida. E aqui na AP Odontologia Especializada, isso é levado a sério. Ortodontia, implantes, próteses, lentes de contato dental e muito mais. Tudo isso em um ambiente moderno e aconchegante, com atendimento humanizado dos especialistas Dr. André, doutora Gislaine e sua equipe. Cuide do seu sorriso com quem entende do assunto. Marque sua consulta e descubra o melhor da odontologia para você. Rua Santos Dumont 283, no centro de Batatais. Reserve seu horário pelo fone 3662-7541 ou no WhatsApp 999679838. Siga o perfil AP Odontologia _ no Instagram. AP Odontologia Especializada. Seu sorriso mais bonito e saudável. Economizar é bom, né? E a economia na Farm é garantida. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para toda a sua família. De medicamento a perfumaria, na Farm você encontra o que precisa com o atendimento que merece. A escolha mais saudável para você e para o seu bolso é aqui, na Farm. Iniciamos o nosso Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar um pouquinho de odontologia na companhia aqui do Dr. André Reis. Gratidão pela participação conosco, doutor. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme fazer parte desse projeto que busca, esclarecer, tirar muitas dúvidas da população. Espero contribuir bastante. Bom, vamos falar um pouquinho de ortodontia, especial ortodontia voltada aí para as crianças, Sim. Não é isso? Então, vamos primeiro definir, o que é ortodontia. Ortodontia é a movimentação dos dentes na base óssea. A gente pode fazer tanto a ortodontia quanto também a ortopedia, que aí a gente trabalha mais especificamente nas crianças, mas de maneira geral a gente aborda como ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Perfeito. E justamente, muitas vezes as pessoas pensam na questão estética, mas não é só isso, A gente tem uma questão funcional que vem antes da estética. Sim, com certeza. Principalmente quando a gente fala em crianças, que é o nosso tema de hoje. É muito importante a gente pensar no desenvolvimento da criança, para que ela cresça de maneira adequada, cresça num bom direcionamento das bases ósseas. Isso vai favorecer muito os tratamentos posteriores na fase adulta. Muito bom. Bom, e você pode interagir aqui no Pergunte ao Doutor pelo nosso WhatsApp 99996-2050 e também enviando vídeos com perguntas, Nós sempre vamos divulgar os conteúdos antecipadamente do programa para que você envie o seu questionamento. Vamos começar primeiro com as pessoas que mandaram pergunta de texto, tá? Eu vou pedir aí para o Ricardo colocar para a gente na tela. Primeiro a pergunta da Ana. Tem alguma coisa que a gente possa fazer em casa para ajudar no alinhamento dos dentes? Ela diz que já tentou aparelho móvel aí com a filha, mas ela sempre tira. Tem também a questão da faixa etária, Então, antes de responder a pergunta, a partir de que faixa etária, de que momento se pode pensar em ortodontia? Isso. Olha, a ortodontia ela pode vir muito precoce. Crianças bem pequenas, desde que ela tenha a necessidade. Nós já tivemos casos de pacientes aí com 3, 4 anos, já com uma deficiência esquelética aí na base óssea, que a gente precisa alterar enquanto está crescendo. E quanto mais precoce a gente fizer essa correção, melhor, mais fácil, só que aí a gente cai nesse detalhe. A dificuldade dos pais, da família, em ajudar a criança a entender a necessidade de usar aquele aparelho. Normalmente, por isso, a gente começa lá no primeiro período transitório, por volta dos 6 anos, mas a gente pode começar cedo, desde que a gente identifique o problema. E é muito importante, identificando o problema, a gente tratar o mais cedo possível.
Eu sei da dificuldade dos pais em fazer as crianças usar esses aparelhos ortopédicos, são aparelhos, na grande maioria, removíveis. A gente tenta fazer um trabalho de orientação, de motivação, mas caso já tenha sido tentado de tudo, há possibilidade, sim, da gente fazer esse tratamento de maneira fixa, onde não depende da colaboração da criança, usando os aparelhos ortopédicos fixos. Na maioria dos casos é possível. Perfeito. E quando se fala de regrinha de casa, é mais na questão do preventivo do que de fato no tratamento, correto? Luciano, às vezes já é o tratamento. Quando a gente encontra problemas como mordida aberta, mordidas cruzadas, isso já envolve a parte óssea, a parte esquelética. Então, quanto mais cedo, aí já é um tratamento. Já em alguns casos, a gente identifica precocemente que aquilo no futuro vai ter um problema. Aí a gente já atua preventivamente. Mas em alguns casos, a gente, mesmo em crianças bem jovens, a gente já faz o tratamento. Chupeta e dedo, né? Chupar chupeta e chupar o dedo. Isso prejudica? Prejudica e muito. O dedo, eu falo que ele é o maior vilão, porque o dedo faz parte do corpo humano, não tem como a gente tirar. Então, entre a chupeta e o dedo, eu prefiro a chupeta. Notou que a criança, o bebê, está pegando o dedo, e insiste com a chupeta, porque depois, no futuro, não é simples de tirar, mas é mais fácil do que o dedo. Ambos causam muitos prejuízos. Vão causar prejuízos dentários, mas também vão causar prejuízos esqueléticos. O dedo e a chupeta, eles vão mudar a posição dos dentes, eles vão mudar a forma do arco, podendo aprofundar o céu da boca. Isso vai interferir na respiração, na fala, na deglutição, no engolir os alimentos. Então, prejudica muito. Além de reduzir o comprimento do arco. Reduzindo o comprimento do arco, vai faltar espaço na hora da troca dos dentes. Por isso que quando a gente identifica uma mordida cruzada, e aí os pais podem observar muito bem na sua casa, a parte superior mordendo por dentro dos dentes inferiores, isso é uma mordida cruzada. Identificou, isso tem que ser tratado imediatamente. Bom, vamos a mais uma participação dos espectadores que enviaram por texto aí a sua pergunta. Vamos à próxima pergunta. Minha filha tem os dentes tortos. Isso pode afetar a fala ou a mastigação dela? Ela tem muito medo de dentista. Completando até a pergunta anterior, né? Os dentes tortos, eles vão prejudicar a fala porque pode gerar uma mordida aberta, pode gerar uma constrição do arco, e isso faz com que a língua fique mais apertada, vai alterar a posição da língua, tanto para falar quanto para deglutir. Só uma coisa que eu esqueci de falar sobre a chupeta. A gente tem que ter muito cuidado com a chupeta, porque além dela deixar os dentes tortos, ela pode facilitar o aumento de cárie, da incidência de cárie. Então, escovar muito bem essa chupeta para que não fique nenhum resto de alimento, micro-organismos que possam proliferar ali. Então, é muito importante também. Perfeito. Mais uma participação de espectadores que enviaram sua pergunta via texto. Quais os sinais de que meu filho pode precisar de um aparelho? E é verdade que problemas na mordida podem causar dor de cabeça? É verdade. Dentes tortos e mal posicionados, eles sobrecarregam as articulações e as partes musculares. Então, ele vai causar um excesso, uma fadiga muscular que pode gerar essa dor de cabeça. Uma má posição da oclusão dos dentes vai afetar tanto a articulação quanto também os dentes e a base óssea. Uma coisa que os pais podem verificar em casa é a posição dos dentes. Como eu já falei aqui da mordida cruzada, é um indício. Mordida aberta, quando a criança sorri, existe um espaço entre os dentes de cima e de baixo, isso é uma mordida aberta, é um grave sinal, pode indicar uma atresia de maxila, problemas respiratórios, respirador bucal. Também a gente... Como que só perdi o fio da... Que a gente estava falando desse problema, né? Desses dentes tortos causar dor de cabeça. Causar dor de cabeça, exato. É o que eu tentei lembrar da primeira pergunta e não estava lembrando. Vai causar problemas da mordida profunda. Outro sinal, lembrei da pergunta, outro sinal que os pais podem observar é se quando a criança sorri, não mostra nenhum dente embaixo. Também é um sinal que a gente precisa estar procurando um especialista para estar intervindo.
E a possibilidade de aparelho é só com avaliação mesmo, né? Tipo, isso são indícios, mas que precisa de uma avaliação especializada, correto? Isso mesmo. Nem sempre um dente que às vezes nasce torto quer dizer que ele vai precisar imediatamente de um aparelho. Mas o acompanhamento é muito importante. Então procure sempre um especialista. Ao menor sinal, algum desses indícios que a gente comentou, observou alguma mordida aberta, uma atresia, a mordida cruzada. Outro item que vocês podem observar, a face da criança. Observem de lado essa criança, a relação entre os lábios. Notou que o lábio inferior está muito para trás ou muito à frente do lábio superior? Procure um especialista, ele vai ter condição de avaliar e te indicar se é um momento de aguardar ou se o melhor tratamento possível. Na pergunta você falou da questão de dor de cabeça, mas muitas vezes se confunde até com outras dores, né? Normalmente dor de ouvido, em função da mandíbula. A criança que reclama muito de dor de ouvido, que a família aí trata e não tem o resultado, buscar o dentista é um caminho aí. Cabe a avaliação. A gente sempre busca um meio bem amplo, né? É claro que a gente vai consultar o oftalmo, o otorrino, mas tirou as queixas. Muitas crianças queixam de dor na vista, dor de cabeça, às vezes pode ser da visão, pode ser a dor de ouvido, pode um problema de ouvido, mas também pode estar envolvido com problemas dentários. A articulação, ela é muito próxima do canal auditivo. E isso pode dar ruídos, pode dar como se fosse areias, crepidações e até mesmo dor de ouvido, que pode ser oriundo da parte odontológica. Perfeito. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Você também pode interagir conosco pelo 99996-2050 ou pelas nossas redes sociais. Voltamos já com Pergunte ao Doutor. É rapidinho. Sorrir faz bem pra vida. E aqui na AP Odontologia Especializada, isso é levado a sério. Ortodontia, implantes, próteses, lentes de contato dental e muito mais. Tudo isso em um ambiente moderno e aconchegante, com atendimento humanizado dos especialistas Dr. André, doutora Gislaine e sua equipe. Cuide do seu sorriso com quem entende do assunto. Marque sua consulta e descubra o melhor da odontologia para você. Rua Santos Dumont 283, no centro de Batatais. Reserve seu horário pelo fone 3662-7541 ou no WhatsApp 999679838. Siga o perfil AP Odontologia _ no Instagram. AP Odontologia Especializada. Seu sorriso mais bonito e saudável. Economizar é bom, né? E a economia na Farm é garantida. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para toda a sua família. De medicamento a perfumaria, na Farm você encontra o que precisa com o atendimento que merece. A escolha mais saudável para você e para o seu bolso é aqui, na Farm. De volta com Pergunte ao Doutor, continuo aqui na companhia do Dr. André Reis, a gente falando um pouquinho, né, de odontologia e em especial hoje, né, de ortodontia. Temos mais duas participações de espectadores que enviaram suas questões por texto. Vamos à primeira desse bloco. O dente da frente do meu filho está meio torto. Isso pode se ajeitar sozinho ou precisa de aparelho, doutor? Pois bem, é preciso avaliar. Mas vamos imaginar que esse dente esteja irrompendo, esteja acabando de nascer. É comum que o dente venha levemente girado, um pouco torto. Isso pode se ajeitar sozinho. É possível a língua e o lábio, elas tenham a função de endireitar esse dente. Mas caso ele já tenha irrompido e ele persista, é muito importante que procure um especialista para ele avaliar, porque isso é sinal de falta de espaço. É outra coisa que os pais podem observar nos seus filhos, é se há dentes tortos. Porque normalmente indicam falta de espaço e isso pode comprometer a formação e a erupção de outros dentes. Pode faltar espaço e esses dentes acabarem ficando retidos dentro do osso, o que vai dificultar muito o tratamento. Perfeito. Mais um questionamento de espectadores que a gente confere agora.
Minha neta de 11 meses está com os dentes nascendo e ela começou a ter o intestino preso, né? Tem ligação com o nascimento dos dentes? Então, pode ter. Pode ter. Esse período é o período quando começa a irromper os dentes. Algumas crianças com 6 meses, 8 meses, até 1 ano. É comum que começam a nascer os dentinhos da frente. Isso pode trazer alterações. Pode dar febre, pode ter o contrário, soltar o intestino. E também pode prender o intestino. É importante conversar com o pediatra, ele vai poder dar orientação. E também já fica um alerta. Mesmo as crianças, bebezinhos de meses, procurar o odontopediatra, um especialista que vai poder te dar as orientações para diminuir esses sintomas. Existem massagens que é possível fazer, às vezes até alguma pomadinha. Então, é muito importante procurar o especialista, porque pode ser sim dessa fase de primeira erupção dos dentes. Perfeito. Agora temos nossos espectadores que mandaram a pergunta por vídeo, não é? Vamos conferir essas participações a partir de agora com o primeiro vídeo. Doutor, meu nome é Adriana. Eu gostaria de saber quantos anos que a criança começa a trocar a dentição e quantos anos que a criança começa a frequentar o dentista. Troca de dentição, não é? A gente falou aqui da questão desses dentes tortos, não é? Se é o dente de leite ou o dente fixo, não é? Você já no dente de leite já faz alguma intervenção? Como é que funciona isso? Sim, a gente já, quanto mais precoce a gente intervir na falta de espaço, que a gente está falando de dentes tortos, normalmente indica a ausência de espaço. Isso a gente tem que intervir até mesmo antes do primeiro período transitório, que vai de encontro à pergunta da Adriana. A Adriana fala de quando começa a troca. As trocas do primeiro período transitório, elas são os 4 dentes da frente, em cima e embaixo, e nascem os primeiros molares permanentes. São dentes que vão com a gente a vida toda, por volta dos 6 anos. Por isso que marca a janelinha que a gente marca a janelinha. É bem próximo dos 6 anos. Algumas crianças com 5, outras com 7. Só que se a gente, já uma criança com 4 anos, 5 anos, já tiver os dentes de leite tortos, pode ser um sinal que não vai ter espaço para início desse primeiro período transitório. Por isso que é muito importante procurar o dentista o mais cedo que você notar alguns desses sinais. Ela também pergunta, quando eu devo começar a levar a criança no dentista? Desde bebê. Para ele se acostumando, o odontopediatra ele vai condicionar essa criança para que ela não tenha o medo do dentista, o famoso medo do dentista, e também comece a observar. O primeiro sinal que nota que essa criança vai ter alguma alteração óssea ou dentária, que possa faltar espaço para a troca desses dentes lá no primeiro período transitório dos 6 anos, ela indica um ortodontista, um ortopedista, para que faça as correções necessárias. Perfeito. Bom, temos mais um VT aí, o último de hoje, não é, com pergunta direta dos nossos espectadores. Doutor, meu nome é Graciane, tenho um bebê de 1 ano e 8 meses e gostaria de saber quais são os cuidados básicos para ter uma dentição perfeita na idade do meu filho. Os pequenininhos aí, não é? Vamos falar de preventivo aí, de cuidados. Preventivo. E é muito importante a preocupação dela, porque é um cuidado não só do bebê. Envolve a família, envolve quem cuida dessa criança. Então é um cuidado, Graciane, que você tem que ter familiar. Quem está com essa criança no dia a dia? Como está a saúde bucal dela? É uma coisa que às vezes as pessoas não pensam. Vamos cuidar da criança, mas e quem está cuidando? Evitar soprar o alimento das crianças, evitar também usar os mesmos talheres que a criança, porque isso você pode transmitir a sua flora bacteriana para a criança, e isso vai trazer uma cárie que é desnecessária. E isso é interessante, não é? A compreensão do que é cárie, não é? As pessoas não entendem que é uma contaminação bacteriana. É uma bactéria, uma contaminação bacteriana, e por isso a gente tem que evitar esses cuidados. Então, quem está cuidando dessa criança precisa estar procurando o dentista, se cuidando, para que você não transmita para essa criança uma cárie sua. Além disso, evite alimentos com açúcar. Tire o açúcar dessas crianças, elas não vão se acostumar com o açúcar, você treina o paladar dessa criança, muito importante. Eu já falei anteriormente, se caso ela usar chupeta, bico de mamadeira, também higienize muito bem, para que não fique restos alimentares que também possam favorecer a cárie. E também muito importante, que às vezes as pessoas se confundem e perguntam muito a gente, quando eu começo a escovar os dentes das crianças? Desde bebê, desde recém-nascido, mesmo que ela não tenha os dentes.
Passe sempre uma fraldinha, uma gaze, primeiro, para que você limpe o rebordo, no céu da boca, a língua. E depois, a criança já está acostumada, ela já está ambientada que tem que fazer a higienização. Se faz isso desde que nasce, quando ela vai crescendo, aquilo já é uma rotina, já é um hábito para ela, né? Perfeito. E aí que tá, não é? A gente falou dessa contaminação bacteriana. A gente não sabe, né, se aconteceu ou não, e quando a gente tem aí o resto de alimento, em especial o açúcar, é o banquete da bactéria. É até tudo que ela precisa, né? O açúcar, ela vai favorecer muito a proliferação dessas bactérias, então a gente tem que evitar. 15 minutos, Luciana, após a gente ingerir um alimento, já tem formação de biofilme bacteriano, placa bacteriana. Então a gente tem que cuidar imediatamente. Fez a alimentação, primeira coisa, preze por alimentos saudáveis. Em vez do refrigerante, do suco, dê água. Acostuma a criança, o bebê com a água. Caso não tenha jeito, gosta, ingeriu, pode ingerir, mas tem que lembrar, imediatamente fazer a higienização correta, não só dos dentes, mas também dos tecidos moles, para que a gente não tenha essa proliferação bacteriana. Perfeito. Cuidado básico, não é? Quando você colocou a questão aí da higienização com a gaze, a Vanessa pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, só a gaze usa água, já pode usar algum produtinho ou não? Bom, o bebê ainda recém-nascido, de meses, só a gaze com água filtrada, pode passar uma fraldinha, aquela de tecido bem macinho, e você faz a massagem e consegue fazer a higienização. Existem também dispositivos de colocar no dedo, que você vai massageando essa gengiva, ajuda até quando está erupcionando os dentes, essa massagem, deixar essa gengiva um pouco menos sensível à dor para essa criança. Mas o início de cremes dentais, principalmente com flúor, ele começa quando começa a nascer os dentinhos. E aí existem quantidades adequadas. A gente vê muita propaganda de creme dental, aquela quantidade exagerada, e isso serve para o adulto também. A criança pequena é meio grão de arroz, é muito pouco. Sujeirinha ali de creme dental na pasta. O adulto mesmo deveria ser ali meio grão de feijão, no máximo um grão de feijão, nada além disso. A gente usa esses alimentos, são referências fáceis no nosso dia a dia, então não pode abusar do creme dental. Mas o recém-nascido sem creme dental. Perfeito. Porque a gente vê isso, né? Muitos problemas causados pelo excesso, né? Ainda mais quando a gente pensa nos produtos infantis, que é gostosinho, né? Que você deixa muito à disposição, a criança não vê limite ali. E aí a gente vai ter um problema que é a fluorose, né? A fluorose, ela vai acarretar na formação dos dentes, uma desmineralização, uma falha na formação dos dentes, manchas brancas, pode ser manchas laranjas também. Então a gente tem que evitar o uso excessivo do flúor, né? Lembrando que a nossa água da rede pública já é fluoretada, né? Regina também interagindo aqui, né? A gente falou da questão do dente de leite, não é? E dos ajustes aí específicos a partir de cada momento. Mas ela pergunta isso, né? Já tem intervenção no dente de leite, caso ele esteja torto ou não, deixa seguir o fluxo e depois se observa isso? Já, se esse dente de leite que está mal posicionado, vamos falar torto, ele estiver causando uma interferência oclusal, um problema de mastigação de oclusão, tendo um toque prematuro, por exemplo, sim, é possível interferir mesmo no dente de leite. A gente consegue fazer a movimentação dele. Claro que são movimentações suaves com os aparelhos ortopédicos, mas é possível sim, e quando bem indicado, é necessário que se faça o mais breve possível. Até porque ele abriu o caminho já, a estrada para o próximo dente que vem aí. Exatamente. Se essa estrada está com problemas, provavelmente o próximo dente terá problemas. Terá problemas. E o tratamento fica muito mais difícil, né? Quando a gente está falando de criança, nós estamos falando que eles estão em desenvolvimento, em crescimento. Quando que a gente consegue trabalhar, principalmente as bases ósseas, direcionar um crescimento ou expandir um osso que está atrésico, fechado? Enquanto eles estão em crescimento, é muito mais simples, né? Um tratamento precoce vai reduzir o tempo de tratamento na fase adulta, muito tempo. E, às vezes, não é só reduzir tempo, às vezes é tornar o tratamento possível. Perfeito. Não é? Então, você já ajusta ali, de fato. Não é? Então, quanto mais precocemente, a gente sempre fala de prevenção, não é? Já é um processo preventivo aí para a fase adulta. Sim, por mais que a gente está intervindo, ele é na maneira de prevenir para o segundo período transitório, que é quando a gente completa, né, a fase da dentição permanente, que é aí por volta dos seus
8 a 12 anos, a gente inicia com 8, 9 anos e termina com 12, 13 anos. Então, essa fase do segundo período transitório, se ela não foi bem cuidada nas fases anteriores, desde o primeiro período ou da fase da dentição decídua, que são os dentes de leite, vai acarretando problemas. Você vai somando problemas, e aí passa a fase do estirão, do grande crescimento que a criança tem ali por volta dos 12, 13, a gente perde o potencial, por exemplo, de desenvolver uma maxila que está crescendo pouco, maxila, o osso de cima, ou uma mandíbula. Você pode observar a criança, como eu já falei, de perfil. Nota se o degrau entre o lábio superior e o lábio inferior está muito acentuado. Se a gente tiver um degrau muito grande, é sinal que essa criança precisa estimular o crescimento da mandíbula, por exemplo, o osso inferior. E aí, quando que é a melhor fase para a gente trabalhar crescimento? Enquanto a criança está crescendo. Então, quanto mais precoce, melhores os resultados no futuro. Muito bom. Bom, a gente já citou aqui a questão da fase adulta, esse é o tema do nosso próximo programa, tá certo? Doutor, quero agradecer imensamente a participação aqui conosco, não é? E espero realmente aí que a gente tenha, pelo menos, estimulado um pouquinho mais das dúvidas, né? Esclarecido outras dúvidas dos espectadores, e na próxima semana vamos falar de ortodontia para adultos. Para adultos, exatamente. Eu quero agradecer à TV Educadora, muito obrigado, viu, pelo convite. E parabéns pelo projeto, um projeto que vai engrandecer muito a cidade de Batatais, tirando todas as dúvidas. E já deixo o convite, participe, mande suas dúvidas, tenho certeza que vai ser muito gratificante estar podendo contribuir com todas as dúvidas de vocês. Obrigado, Luciano. Bom, e esse foi o Pergunte ao Doutor de hoje. Nós continuamos agora com a nossa programação da TV Educadora. Sorrir faz bem pra vida. E aqui na AP Odontologia Especializada, isso é levado a sério. Ortodontia, implantes, próteses, lentes de contato dental e muito mais. Tudo isso em um ambiente moderno e aconchegante, com atendimento humanizado dos especialistas Dr. André, doutora Gislaine e sua equipe. Cuide do seu sorriso com quem entende do assunto. Marque sua consulta e descubra o melhor da odontologia para você. Rua Santos Dumont 283, no centro de Batatais. Reserve seu horário pelo fone 3662-7541 ou no WhatsApp 999679838. Siga o perfil AP Odontologia _ no Instagram. AP Odontologia Especializada. Seu sorriso mais bonito e saudável. Economizar é bom, né? E a economia na Farm é garantida. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para toda a sua família. De medicamento a perfumaria, na Farm você encontra o que precisa com o atendimento que merece. A escolha mais saudável para você e para o seu bolso é aqui, na Farm. Pergunte ao doutor. Todas as segundas é o Dia do Dentista. De volta na próxima semana. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farm Batatais.